A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para a nossa edificação neste momento. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? Quando nós vemos aqui na palavra de Deus, fala a respeito sobre Adão e Eva, onde Deus criou primeiro o homem chamado Adão, lá no jardim do Éden, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem perfeito para que ele vivesse no paraíso aqui na terra. Num certo momento, Adão estava se sentindo só. Da costela de Adão, Deus fez Eva, a sua companheira. Mas Deus deu para Adão toda a liberdade ali no jardim do Éden. Mas Deus disse para Adão: olha, tu pode comer qualquer fruto que estiver aqui, menos um que está no meio do jardim. Este tu não podereis comer, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Adão estava ciente que não poderia comer. Eva foi passeando ali no jardim e passou próximo àquela árvore, aonde Satanás usa a boca da serpente, e disse para Eva que poderia comer daquele fruto, e ela disse: não poderei comer, porque no dia que eu comer, morrereis. E Satanás começa a enganar Eva, diz que não, Deus sabe que no dia que tu comer, seus olhos abrirão e serão igual a Deus. Então despertou em Eva de ser igual a Deus, o desejo de ser igual a Deus. E ela viu que para os seus olhos aquele fruto era bom. Pegou daquele fruto e comeu, levou para Adão, e Adão não vigiou e comeu do fruto. E aí entrou o pecado. Os dois se viu que ele estava nu, se esconderam atrás de uma árvore, porque ouviu a voz de Deus soar no jardim, dizendo: Adão, Adão, onde estás? E os dois se esconderam atrás de uma árvore. Mas a Bíblia diz assim que ninguém pode se esconder da presença de Deus. Aonde você estiver, ninguém pode se esconder da presença de Deus. Você pode se esconder da presença do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu patrão, da sociedade, mas da presença de Deus ninguém se esconde. E Adão tentou se esconder da presença de Deus, se escondendo ali atrás daquela árvore, aonde ele ouviu a voz de Deus, dizendo: Adão, Adão, onde estás? E Adão se apresenta ali e diz: Senhor, estou aqui. E Deus pergunta a Adão: comestes do fruto proibido que ordenei que não comesse? Adão: sim, Senhor, comi do fruto proibido. Mas a mulher que tu me deste, essa me deu do fruto e eu comi. E depois Deus fala com Eva: e comeste do fruto proibido? Ela diz: foi a serpente que me enganou, e eu comi desse fruto porque a serpente me enganou. E que nós vemos aqui na palavra de Deus que Adão, ele não assume seu pecado, seus erros. Ele coloca a sua culpa, os seus erros, em Deus, e coloca a culpa em Eva, a mulher que tu me desse. E Eva também não assume a sua culpa e coloca a culpa na serpente. Diz que ela mentiu, enganou e pegou daquele fruto e comeu. Isso que nós vemos na palavra de Deus é que os dois estavam ali, tinha pecado, mas não assumiram a sua culpa. Quantas pessoas neste momento peca, faz coisa errada e não quer assumir a sua culpa, os seus defeitos. Ele procura alguém para botar culpa em alguém. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 14, 12, diz assim que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então cada um de nós vai prestar conta a Deus. Não adianta você que peca, você que erra, você que faz algo errado e colocar culpa em alguém. Dizer: eu pequei por causa de fulano, eu fiz isso por causa de cicrano. Não, a Bíblia é bem clara. Nós temos que assumir as nossas culpas. Por isso que nós vemos a diferença entre Adão e Davi. Davi, a Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de Deus. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Que Davi era um homem que matou, o homem que adulterou, fez tantas coisas erradas, e era segundo o coração de Deus.
O que nós aprendemos entre Davi e Adão é que Davi assumia a sua culpa. Os seus erros, suas falhas, seus defeitos, ele assumia e pedia misericórdia a Deus. E dizia: Senhor, foi eu que pequei. E Adão não. Adão não assumiu a sua culpa, colocando a culpa em Eva. Eva também não assume, coloca a culpa na serpente. E que nós vemos que Davi não. Davi era diferente. Quando ele pecava, ele pedia misericórdia a Deus. Não retire de mim o teu espírito. Então Davi, ele assumia a sua culpa. O que nós temos que aprender com isso é que Deus quer que nós assumimos a nossa culpa, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos. E pedimos perdão a Deus. A partir do momento que nós assumimos nossas culpas, nossos defeitos, nossas falhas, pedimos perdão a Deus, Ele está pronto para perdoar. Assim como aquela mulher pecadora, quando pegaram aquela mulher em adultério, levaram até a presença de Jesus e queria apedrejar aquela mulher, mas Jesus disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos tinham pecado, todos saíram da presença de Jesus daquela mulher. Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Ele disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem tampouco eu te condeno, vá em paz e não peque mais. Então Jesus quer que a pessoa deixe o seu pecado, não viva mais aquela vida de pecado. Jesus perdoa, perdoa, mas que a pessoa possa deixar o seu pecado. Quando nós vemos na palavra de Deus, Deus está sempre pronto para perdoar os nossos pecados. Agora nós devemos assumir a nossa culpa. Quando nós erramos, a Bíblia diz lá em 1 Carta de João, capítulo 2, versículo 1: filhinho, essas coisas escrevo para que não pequei, que não venha pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com Cristo, para com o Pai, Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus é o nosso advogado. Jesus, como nosso advogado, Ele está pronto para nos defender, nos perdoar, nos amar, porque Ele nos ama. Agora, quantas pessoas que nesse momento estão igual a Adão e Eva, jogando a culpa nos outros, não assumindo a sua culpa, tentando se esconder da presença de Deus. Eu quero dizer, ninguém pode se esconder da presença de Deus. Ninguém pode colocar a culpa nos outros. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara. Deus, Ele vê tudo. E cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então é tempo de você se humilhar na presença de Deus. É tempo de você pedir perdão a Deus. A Bíblia diz assim no livro de Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É tempo de buscar a Deus para pedir perdão por erros, pelos pecados que cometeu. Porque Deus quer ver um coração sincero, um coração arrependido, pedindo misericórdia. Quando a pessoa pede misericórdia a Deus, pede perdão, Jesus está pronto para perdoar. E você que ainda não tomou essa decisão, não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, eu quero dizer que através do pecado de Adão passou para todos. Romanos capítulo 3, versículo 3, diz que todos os pecados, todos estavam destituídos da glória de Deus. Então, através do pecado de Adão, você está destituído da glória de Deus. Lá em Isaías 59, versículo 2, que existe uma barreira de separação entre Deus e o homem por causa do pecado. Mas Deus está pronto para quebrar essa barreira de separação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele veio para perdoar os nossos pecados, transformar a nossa vida, nos salvar. Então é tempo de buscar a presença de Deus neste momento. Se arrependa dos seus pecados. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador. No livro de João capítulo 14, 6, Jesus diz que Ele é o caminho. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12, diz que nenhum outro há salvação acima do céu nem abaixo sobre a terra. Que nós devemos ser salvos, senão através de Cristo. Então é tempo de você assumir a sua culpa e os seus pecados, se arrepender, entregar a sua vida a Jesus. Porque só Ele pode perdoar o nosso pecado. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação e que nós podemos confessar, assumindo a nossa culpa. Porque cada um de nós vamos dar conta a Deus. Amém?